Sejam bem-vindos ao Tardezinha na Palavra, um dia de comemorar. Hoje é um dia mais especial ainda, que é o aniversário da Conrada. Parabéns, Conrada. É um motivo de grande alegria estarmos aqui. Queimou no meu coração hoje de fazer esse Tardezinha. E hoje é um dia que eu quero expressar a minha gratidão a Deus por tudo que Ele fez por mim, por nós. Hoje eu estava refletindo sobre algumas coisas de Deus e a minha caminhada. E me veio o primeiro versículo que eu ouvi e que eu gravei na minha vida, que é um versículo muito conhecido de todo mundo, João 3,16, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E ali, nesse versículo, eu refletindo sobre ele, eu comecei a pensar, isso é ser grato. Olha o motivo que a gente tem para ser grato. Deus, na sua infinita bondade, deu o seu único filho. Eu não sou mãe, mas aqui temos mães. Imagine você, tipo assim, dar o seu filho para morrer por alguém. Como seria entregar o seu filho para alguém? E ele fez isso com todo o amor do mundo. Ele deu o filho dele para morrer por mim e por cada um de vocês. E isso é um motivo pra gente ser grato. E assim, ele entregou o seu filho, né, como diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, então era o único filho, para que todos que crescem, todos que creem, tivessem a vida eterna. E isso é uma dádiva pra gente. Ver Jesus pendurado naquela cruz é triste pra gente, mas além da tristeza também tem a alegria, porque ele fez isso por amor. Amém. E por amor a mim e cada um de vocês. Então eu tenho todos os motivos do mundo pra poder estar agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo a Deus por mais um ano de vida que eu tô completando hoje e por estar aqui com vocês. Porque eu tenho certeza que se Deus nos trouxe aqui hoje, se Deus colocou isso no meu coração, eu tenho certeza que isso já é um propósito dele. E eu tenho certeza que sairemos daqui edificados na palavra, porque Deus tem algo para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém. Amém. Eu tava assim, desde domingo que a Conrada falou comigo, eu fiquei assim, Senhor, o que será que eu vou falar nesse dia? Já comecei a ficar nervosa naquele dia, no domingo. Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar? E aí eu pensei assim, será que eu vou falar algum provérbios, alguns salmos? Porque geralmente em aniversário, né, a gente sempre tende a falar algum provérbios ou uns salmos. Aí eu fiquei refletindo sobre isso na segunda-feira também e o Senhor falou, não vai ser isso. Vai ser outra palavra. E a palavra que o Senhor me deu para esse dia tá lá em 1 Samuel 18:1, e a gente vai ler aqui até o 5. É um texto que é bem conhecido aqui, ele fala da amizade de Davi, né, Davi e Jonathan. E eu fiquei assim, Senhor, mas por que falar de amizade? O que isso tem a ver com aniversário, né? Mas não é só sobre amizade, né? Aqui ele fala de uma aliança que Davi e Jonathan tinham. O texto diz assim, ó, depois de Davi já ter falado com Saul, a alma de Jonathan se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonathan o amou com a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonathan e Davi fizeram uma aliança, porque Jonathan o amava com a sua própria alma. Jonathan tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía onde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que o Saul o pôs sobre as tropas do seu exército. Aí eu perguntei para Deus, mas Deus, o que isso tem a ver com o aniversário, né? Porque não era só uma palavra pro Tardezinha, né? Era o aniversário, é o aniversário da Conrada. Existem pessoas que passam na nossa caminhada e que são colegas, são amigos, mas tem pessoas que a gente faz aliança. E a aliança, ela serve tanto para nos erguer, mas tem aliança que nos afundam também. Então, é com quem a gente faz a aliança, né? A gente tem que ter o discernimento para saber com quem a gente vai ter essa aliança. No início desse texto aqui, Davi, ele era só um pastor de ovelhas. Ele era ungido rei, mas ele não era rei, ele era um pastor de ovelhas. E Jonathan, ele era filho do rei. Então, assim, era uma amizade que era muito improvável, né? Igual hoje, às vezes a gente se acha improvável, incapaz de ter algumas amizades, ou de alcançar lugares, ou de se sentar em algumas mesas, né? Mas a história de Jonathan e Davi nos mostra que não, que é possível, né? Porque o Senhor enxerga de outra forma, né? Então, e nessa época aqui, a aliança, quando as pessoas se aliançavam, era muito comum elas trocarem presentes. Tanto que Jonathan deu para Davi, né, a capa, né, deu a armadura, deu coisas a Davi. E Davi não tinha nada para oferecer. Então mostra muito também sobre o coração que ele tinha, né? Ele se relacionou com Davi, Jonathan se relacionou com Davi, teve uma amizade com Davi, fez essa aliança sem esperar nada em troca. E
me chamou muita atenção isso, né? Porque às vezes o mundo tá de uma forma que as pessoas só se relacionam quando o outro tem algo para oferecer, né? Quando tem uma vantagem, ou se pode levar para algum lugar, ou se pode levar para alguma determinada pessoa que a pessoa ali quer se conectar. Só que a história deles mostra que não, que ali tinha realmente uma amizade verdadeira, uma aliança verdadeira. E em momento algum, Jonathan tentou apagar ali a história de Davi, a unção que ele tinha. Ele, por ser filho do rei, naturalmente ele que seria o rei. Mas ele não quis ocupar, né, esse lugar. E quando ele deu essa armadura para Davi, a capa e tudo mais, não foi só objetos, né? Ele deu poder, ele deu autoridade para Davi, né? Então, assim, não era só algo físico, né? Era algo, assim, era muito espiritual o que estava acontecendo ali. Então, ele abriu mão do trono dele, de certa forma, ele apoiou Davi, eles foram amigos até Jonathan, né? Morrer. E a aliança deles foi tão forte que ela permaneceu até mesmo depois que Jonathan faleceu, né? Que Davi mandou procurar, ver se tinha alguém ainda da casa de Saul para poder retribuir a amizade que ele tinha, né, com Jonathan. E então falaram de Mefibosete, né? E Davi convidou Mefibosete para sentar à mesa dele. Então, assim, Mefibosete ele não participou da aliança, né, em si, de Davi com Jonathan, mas ele usufruiu dessa aliança. Então, as alianças que a gente faz refletem, né, às vezes no nosso casamento, nos nossos filhos, nos nossos amigos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as alianças que a gente faz, porque não para na gente. Assim como aconteceu com ele, que foi Mefibosete, né, usufruiu dessa aliança. Ele sentou à mesa de Davi e a mesa ali não era só um lugar de refeição, não foi só para se alimentar. Mefibosete, ele se achava indigno, inclusive, de estar ali, porque ele se considerava um cão morto, né? Porque até a Thaisa pregou um pouco sobre isso, porque ele era deficiente. E naquela época, a pessoa que não podia servir ao rei, não podia ir para as batalhas, ela se sentia dessa forma. Então ele não se sentia digno de estar ali. Então, mais do que comida na mesa, ele acessou a intimidade do rei. Então as mesas são isso, é comunhão, é intimidade. Então a gente tem que ter cuidado também com as mesas que a gente senta. Não só a aliança, mas as mesas que a gente senta, as rodas que a gente senta, as pessoas que a gente convida à nossa casa, né? Então foi isso que eu falei da aliança. Bom, então é isso, que a aliança, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente vai se aliançar, com as pessoas com que a gente pede conselho, com as pessoas que a gente convive, porque a gente tem que amar todo mundo sim, mas a gente não pode conviver ali, né? Abrir a nossa intimidade para todo mundo, né? Porque as pessoas acessam coisas da nossa vida, às vezes conselhos mal dados, né? E acabam nos atrapalhando. Então, o que eu aprendi assim com esse texto, e que é o que eu queria deixar para você, é para você ter discernimento para reconhecer quem é amizade e quem é aliança. Amém. Aleluia, amém. Porque tem pessoas que vão ser colegas, outras vão ser amigas e outras você vai se aliançar. E assim como com Cristo, né? A gente tem a maior aliança que a gente pode ter, a gente já tem, que é com Cristo. Quando ele se entregou na cruz, a gente tem a melhor e a maior aliança que qualquer pessoa poderia ter. Então, com essa aliança e debaixo da palavra dele, né, você caminhando com a palavra dele, você vai ter discernimento para saber as alianças que você deve fazer, a mesa que você deve sentar, as pessoas que devem permanecer. Às vezes a gente não entende porque pessoas vão, outras vêm, e faz parte da vida. Às vezes não. É Deus realmente recalculando
tirando quem não tem que mais fazer parte. Aquela pessoa fez parte por um tempo, agregou o que tinha que agregar, agora não vai fazer mais. E os que são para permanecer, vão permanecer. Então, que você tenha discernimento no Espírito para poder discernir essas pessoas. Se Deus me deu essa palavra, por algum motivo tem. E é isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Para a gente não esquecer, né? As mesas que a gente senta, as alianças que a gente faz e não esquecer a principal aliança que a gente já tem, que é com Cristo. Né? Se a gente não sentar em mesa nenhuma, não importa. Deus já nos chamou para a melhor mesa que poderíamos sentar. Amém? Aleluia! Sem necessidade de acrescentar nada. Agora tem um louvor no meu coração, né, na minha mente. Deus tem guardado você, Conrada, com muito carinho. E pronto está toda hora para te defender. Tem sido fiel companheiro para você no caminho. E em sua palma da mão ele leva você. Se as lágrimas molham teu rosto, saiba que o Espírito Santo veio enviado por ele para te consolar. E com muita sabedoria enxugar teu pranto e te mostrar mais uma vez como sabe te amar. E quem ele ama, jamais esquecido, está protegido pelas suas mãos. E nesta vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, ele manda um anjo forte para te defender, faz brotar água da rocha para você beber. É assim esse Deus. Quem é filho seu, ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, ele abre uma rua. Por amor, ele faz de você hoje um grande vencedor. Ele faz de você hoje uma grande vencedora. Aleluia! Parabéns. Eu vou ler somente um versículo para Conrada, né, que o Senhor colocou em meu coração, e eu creio que não complementa a mensagem, que maravilhosa, mas está ligada, né, porque é uma oração que é a oração sacerdotal de Jesus, é algo que eu tenho meditado, e quando falou da palavra da tardezinha, eu lembrei dessa oração, né? Porque lá em João 17 está registrada essa oração, em que Jesus ele orou por ele mesmo, ele orou pelos seus discípulos que estavam ali, né, imediatos, e ele orou por nós. Ele orou por aquele que iria ouvir e que iria crer. Olha que coisa maravilhosa. Né? Uma palavra, o que Jesus veio, fez na terra, nos alcançou mais de 2000 anos depois e alcançou a sua vida, para a glória do nome dele, né? Então, como diz aqui, João 17:20, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, que estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer dizer, é uma aliança, né? É sobre a aliança. O Senhor orou para que nós tivéssemos uma aliança com Ele. Orou para que esta aliança refletisse na vida das pessoas, para todos aqueles que nos vissem, pudéssemos refletir Jesus. Então, como é importante, como é maravilhoso a gente ter uma aliança com Cristo. E eu creio que assim o nome dele é glorificado através da nossa vida, e é através disso que Deus colocou no seu coração.
de nós nos reunirmos, de nós refletirmos. A palavra não está só em nós. Às vezes nós estamos aqui, mas tem alguém observando. Sim. Tem alguém que pode até estar nos ouvindo, né? Então, onde quer que a gente esteja, que a gente possa refletir esta aliança, porque nele nós somos um com o Pai. Amém. Amém. Eu só tenho a agradecer pela sua vida, a vida do Herbert, a vida das pessoas que estão aqui. De fato, como a irmã falou, estar nas mesas certas é muito importante. Então, quem diria, num sábado, a gente ia estar sentado na praia para falar da palavra. E quão grande é o Espírito que ele nos toma de uma forma que a gente sabe que ele está aqui, né? Então, eu só tenho a agradecer pela sua vida, que Jesus sempre esteja à frente dos seus passos, que você não precise olhar o chão mesmo, que você caminhe sabendo que Ele vai te fornecer tudo que você precisar. E que bênção estar aqui essa tarde. Parabéns, Conrada. Amém. Estar aqui com a Conrada, sou suspeita para falar, a gente serve juntas no mesmo ministério e quando eu estava me arrumando para vir para cá, é um versículo que eu gosto muito, muito conhecido, eu lembrei do versículo que diz em Salmo 116, 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E você já falou aqui sobre gratidão. E às vezes as pessoas, quando lembram de agradecer ao Senhor, é por uma coisa muito grandiosa que vinha pedindo. Mas a gente precisa agradecer a Deus pelo cuidado dele, pelo sustento diário, pela praia que a gente está aqui hoje, pela sua saúde, pela sua família, pelo seu casamento, que a gente já sabe do seu testemunho. Deus, ele faz infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Então, se você hoje está com saúde, já é um grande motivo de agradecer. E eu também agradeço pela sua vida. A Fernanda falou sobre as alianças e as mensagens se conectam. Na semana passada, no DIP, eu falei sobre Mefibosete e falei sobre o poder da aliança. E durante uma das partes da pregação, eu falei sobre o poder da aliança. A aliança que restaura a identidade, a graça restaura a identidade. E Mefibosete, ele foi para Lodebar, foi para um lugar de esquecimento. O nome dele era aquele que causa vergonha, o homem que causa vergonha. E Davi, a palavra vai dizer que Davi, o significado de Davi é amado. Ele sabia quem ele era em Deus. E quando ele vai agir com bondade, ele diz, né? Resta alguém para que eu possa agir com bondade por causa do meu amor por Jonatas. Então, as alianças certas nos levam para lugares certos também. Então, Mefibosete pôde usufruir dessa aliança. Também falei sobre o casamento dos meus avós. Minha avó foi casada com meu avô por 67 anos. E ela me deu a aliança dela recentemente de presente. E eu falei, amém, Senhor. Olha, Profeta, tá sendo gravado, hein? vejo que és profeta. Ó, vocês vão lembrar desse dia. Vai lá pro GC, viu? Amém. 67 anos de casamento e ele foi um homem de Deus. Meu avô faleceu, mas eu até falei na pregação sobre o impacto dessa aliança, desse casamento, porque não foi ali só no casamento, não foi aquele ato simbólico ou, enfim, uma união. Mas isso reverberou para muitas vidas, seja minha mãe, seja os meus tios, seja eu também, né? Assim como muitos filhos espirituais. O meu avô era pastor e o casamento deles foi um casamento em que uma aliança foi estabelecida não apenas para eles estarem ali unidos, mas que o nome do Senhor fosse glorificado. E eu tenho certeza
que o seu casamento é para a glória de Deus. Os seus amigos são para a glória de Deus. O seu trabalho é para a glória de Deus. A Bíblia diz, né? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Davi era um tipo de Cristo, né? Ele apontava para Cristo, essa história em relação a Mefibosete. E hoje nós também, como a Fernanda falou, nós fomos alcançados pela graça de Deus. E que através desse conhecimento de quem você é em Deus, que a sua vida reflita Cristo, que você possa, através da sua vida, exercer bondade também para outras pessoas, que pessoas vejam Cristo através da Conrada. E eu tenho certeza que veem, porque você é uma bênção. E enquanto ela falava, eu lembrei de outra coisa, porque minha cabeça ferve de versículo aqui. E eu acho que eu até escrevi na sua carta isso. O Daniel, no ano passado, ele falou sobre José. E o pastor Eliezer, se não me engano, também já falou sobre isso. Ou o pastor Renan. A Bíblia vai dizer que tudo que José fazia, ele prosperava, porque o Senhor era com ele. Então, eu acho que eu escrevi isso na sua carta, mas reforço isso, porque eu senti de novo de dizer que você tenha essa convicção, que você tenha confiança, que você tenha fé, que tudo que você colocar a mão para fazer não é por você, não é pelos seus méritos, é porque o Senhor é com você. E o Senhor vê graça em você. Amém. Então é isso, Conrado. Deus te abençoe. Que te dê muitos e muitos anos de vida. Amém. E eu falava assim, Deus, eu quero uma pessoa para mim, mas eu não quero uma pessoa que não compartilhe da mesma fome que eu. E aí, assim, eu lembro que numa vigília lá em Silva Jardim, Deus levantou uma pessoa e essa pessoa falou assim, olha, aliança. Falou assim, eu vejo uma aliança no seu dedo. E quem me conhecia na época sabia que eu não queria casar. Por quê? Por conta disso. O grupo que eu convivia, as pessoas, elas tinham alguma coisa de buscar a Deus, de se envolver igual a gente está aqui. Aí o marido queria e a esposa não. Aí eu ficava, então eu não quero casar, eu quero viver essa vida mesmo de buscar. E esse irmão entregou essa visão e falou assim, eu vejo uma aliança no seu dedo, e falou assim, eu já deixo claro para você, não é das suas terras, né? Linguagem de assembleia, todo mundo conhece. E marchando e falou assim, não é das suas terras. Aí eu falei assim, opa, que bom, né? Porque não, olha só como quero ser específico. Falei assim, Deus, eu quero uma pessoa do Senhor, mas eu não quero essa pessoa muito rotulada, eu quero uma pessoa igual eu, que acredite, que vá. E aí, resumindo, surgiu a Conrada. E por incrível que pareça, parece que Deus coloca, às vezes, muito mais fome nela do que em mim. Por quê? Porque eu falei, Deus, eu tenho um projeto, eu tenho uma vontade de dedicar. Então, de todos os projetos que muitas pessoas já me viram criar, eu não tenho dúvida que nenhum deles, aliás, eu tenho certeza que nenhum deles aconteceriam se não fosse pela Conrada. Na verdade, às vezes tem coisas que é muito mais o percentual dela do que meu, né? Quando eu falei do Tardezinha mesmo, né? Ela é sempre a primeira pessoa que vai dar certo. E é assim tudo. A nossa chegada, novos começos, né? Porque eu sou muito reservado mesmo. Apesar do escritório ser do lado, eu falei, talvez eu vou um dia, de vez em quando. E ela não, ela foi, começou a servir, ela sempre com esse jeito dela. Então, assim, eu não tenho nem palavras, né? Nós costumamos falar isso, que nós nos declaramos todos os dias, né? E hoje, claro, é um dia especial, então, né, eu te amo muito. Obrigado por tudo que você faz por todos, por mim. E assim, cara, você, como todos disseram, né? Às vezes as pessoas olham, às vezes eu sou a primeira pessoa que vai estar talvez pregando, palestrando, mas não tenho dúvida que as pessoas não fazem ideia, agora quem convive com você faz, do quanto Deus vai te usar poderosamente, do quanto Deus vai derramar sobre a sua vida. E ela é uma incentivadora e eu também sou um incentivador dela, né? Eu sou, às vezes, a pessoa que acredita muito nela. Eu falo, cara, faz isso,
né? Começou um projeto, eu tenho uma ideia de fazer um projeto de moda, vai, faz, só faz, acontece. Ah, mas eu tenho uma ideia de fazer, cara, vai, faz, porque eu tenho certeza, né, do potencial que eu vejo na sua vida e é isso, eu te amo muito. Cadê o beijo? Cadê o beijo? Casal. E é isso, gente. E também agora aproveitar para agradecer a todos, né? Esse projeto, ele é isso mesmo, assim. Eu sempre fui... Sabe quando você tem certeza do que você foi chamado para fazer, né? Eu lembro que quando a gente lê a palavra, a gente vê os 12 menos um Judas, 11, depois se levanta ali Matias e depois surge Paulo, né? E em todas as suas cartas Paulo vem falando: eu, apóstolo de Jesus. Por quê? Talvez para as pessoas parecia estranho assim, poxa, por que esse cara que não andava com Jesus agora tem tanta autoridade? Só que Deus tinha um chamado específico para Paulo. E Deus já falou comigo inúmeras vezes que o meu chamado é por coisas não convencionais. A Conrada sabe, em praticamente todas as profecias ela estava comigo. No dia que nós estávamos numa igreja e uma irmã falou assim: eu vejo pessoas de cabelos coloridos, né? Eu vejo pessoas de cabelos coloridos, com piercing, tatuagem, pessoas que, tipo assim, ninguém dá nada, né? As pessoas olham assim e falam, por isso que ontem quando você citou o seu filho, né? Eu falei assim, o Daniel, né, é um grande amigo, ele também, porque é natural, eu falo com Deus assim. E aí quando a gente veio pra cá, eu ficava curioso com isso, eu falava, interessante, a igreja é perto, porque a gente não morava perto da praia, eu falava, a igreja é perto da praia e a igreja pouco explora a praia. E aí eu falei com um amigo que corre aqui, o Vitor, né? Eu falei assim, eu quero aqueles caras cheios de dread, eu quero aqueles caras que às vezes senta ali e fica fumando maconha, porque ele tá tentando achar Deus do jeito dele. E aí de repente ele chega aqui e ele encontra um negócio que é muito mais forte do que a maconha, é algo genuíno e esse cara vai se apaixonar por Deus. E pode ser que ele nunca vá para dentro das quatro paredes, não tem problema. O importante é que a gente pregou. O importante é que ele creia, né? Importante que ele creia. E eu tenho certeza, né? Eu trabalho com vendas e é muito ruim quando você vende um produto e às vezes o produto não atinge a expectativa do cliente, né? Quando eu vendo dentro de um evangelismo Jesus, eu vendo muito despreocupado. Porque eu falo assim, vai lá, tranca o seu quarto e ora para você ver o que vai acontecer. E é natural que Deus ele vai fazendo. Então, muito obrigado por todos acreditarem nesse projeto junto com a gente. Fernanda, né, pela palavra. O Daniel é o perfil dele é muito parecido com o meu, é um incentivador, né? Ele é um incentivador de pessoas, porque então ontem, né, a Tati viu lá, todos que vocês têm que ir no podcast, eu falei para ele também, falei assim, Daniel, a gravação, o podcast é um bônus de Deus. O que acontece na mesa enquanto está conversando, o projeto, o propósito, tanto que desbloqueia dentro da pessoa, é o projeto original de Deus. E quando a gente viu, né, a Fernanda, porque a gente incentiva, porque a gente sabe, cara, sabe sabe que tem potencial, mas E Deus, eu não tenho dúvida que Deus colocou vocês na nossa vida por um propósito e a gente na vida de vocês, né, como um todo também por um propósito. Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui e compartilharmos, Senhor, da sua palavra, compartilharmos, Senhor, da sua verdade, compartilhar, Senhor, do seu amor, compartilhar, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós. Que esse ato, Senhor, nunca venha a ser esquecido por nós, mas que todos os dias, Senhor, de nossa vida, podemos, Senhor, viver, Senhor, em gratidão, Senhor, ao que o Senhor fez por nós, ao que Jesus fez por nós. E por isso somos, Senhor, gratos, Senhor, a Ti. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelos amigos que o Senhor colocou, Senhor, ao meu lado, ao meu redor, Senhor, que essa aliança, Senhor, venha estar firmada em Ti. Senhor, que possamos transbordar, Senhor, de Ti, Senhor, aonde nós pisarmos, Senhor, a planta dos nossos pés. Que possamos, Senhor, ser um agente, Senhor, do Seu reino. Senhor, seja onde o Senhor implantar a gente, que possamos, Senhor, ser, Senhor, sal, Senhor, naquele lugar. Que possamos ser luz naquele lugar. Que possamos, Senhor, ganhar, Senhor, um discernimento, Senhor, de Ti, Senhor, todos os dias. Para fazer, Senhor, o Seu novo, para fazer algo novo, Senhor, para Ti.
Que o seu reino, Senhor, seja propagado, Senhor, através de nossas vidas. Que a nossa vida, Senhor, seja de uma entrega, Senhor, a Ti, Senhor. A qual, Senhor, possamos, Senhor, vir, Senhor, usufruir da Sua presença, Senhor, todos os dias, Senhor, de nossas vidas. Que a gratidão, Senhor, venha se fazer presente, Senhor, todos os dias de nossas vidas. Que possamos, Senhor, viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Que possamos buscar a Ti em primeiro lugar, Senhor, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Mas ainda que as demais coisas não sejam acrescentadas, nós já somos gratos. Aleluia. Por tudo que o Senhor já fez e faz, Senhor, sobre a nossa vida. Glória. Seja conosco, Senhor, nesse dia. Seja conosco, Senhor, na nossa família. Seja conosco, Senhor, em todas as áreas, Senhor, de nossas vidas. Que possamos viver, Senhor, para Ti, Senhor, todos os dias, Senhor, de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Falando de aliança, eu vou dar um exemplo prático. Para quem é casado, isso aqui pode ser chamado de anel, mas na verdade é uma aliança. E é bom a gente observar que ela não tem emenda, ou seja, ela é perfeita. E a nossa aliança com Deus, a nossa aliança no nosso casamento, a aliança com nossos amigos, ela tem que ser sem emenda. Ela tem que ser firme, poderosa, justa. Deus é maravilhoso. E esse é o Tardezinha na Palavra. Amém. Se você tem uma palavra, vem pra cá. Todo sábado, com dias de sol, a gente vai estar aqui te esperando para liberar uma palavra para você e receber uma palavra sua. Muito obrigado, Herbert. E mais uma vez, Conrada, que Deus continue te abençoando. Amém. Protegendo. E que você possa continuar sendo essa moça que edifica nações, que edifica por onde você passa. Tardezinha na Palavra. Minha igreja não tem paredes, onde 2 ou 3 se encontram. Cristo vive entre a gente. Tardezinha na Palavra. O evangelho é pra viver, muito além de um endereço. É Jesus em todo ser.